Esta história junto de dois dos seus protagonistas que já estão connosco. Ora bem, um aplauso para Jacinto Macchi e também para o médico Nuno Craveiro Lopes. Bem-vindos, obrigada, doutor, e obrigada. Ora viva! Caríssimo Jacinto, por esta reportagem que estamos a rever, para quem não tinha visto, descobrimos um homem felicíssimo com a vida, de bem com a natureza e, sobretudo, de bem consigo próprio. Como é que vê esta alteração que está a sofrer agora, para melhor, na sua vida? Ainda vai ficar mais completo. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade e saudar aos telespectadores e à plateia no geral. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. É uma mudança mesmo espetacular na vida. Não contava com isto na minha vida, já estava conformado com a deficiência, que jamais podia ter um privilégio, tal como eu estou a ter agora, de ser corrigido o pé. Ainda por cima com um dos melhores médicos do nosso país, não é? E eu fiquei sabendo, e foi uma das coisas que me fez com que eu aceitasse a proposta. Claro. Sim. Então vamos começar assim, não tanto do princípio, porque o Pedro Martins fez o favor de nos explicar a sua história, mas enfim, aprendeu a andar à sua maneira a partir dos 3 anos, portanto mais tarde naturalmente do que meninos da sua idade, e depois foi vivendo com essa diferença, não é, em relação a outras crianças. Era uma coisa hereditária? Já havia alguém na sua família que também tinha pé boto? Pelo historial que me deram os meus pais, ninguém da família Ninguém tinha esse tinha? problema, não. Portanto, aconteceu-lhe assim naturalmente? Esporadicamente, não tem explicação, na verdade, ligada à genética ou alguma... A sua avó, pelo aquilo que lemos, tentou de alguma forma e à sua maneira, mas com alguma inteligência, reverter o ângulo dos seus pés, fazendo-lhe uma espécie de umas talas de um tratamento que depois o seu pai não quis que isso avançasse. Fala-nos um bocadinho dessa história para voltarmos um bocadinho à reportagem que nos fala dos muitos mitos e alguma ignorância ainda latente em muitas pessoas. Mas diga-nos. Bem, primeiro para começar é que eu nasci estando perto da família da minha mãe. Então, a minha avó materna levou-me ainda mesmo bebê para o hospital para ver se conseguiam pôr um gesso. E, de fato, tentaram pôr gesso num dos pés. E, chegado aos mais ou menos 7, 8 meses, por volta disso, tive que voltar à família do meu pai. E a família do meu pai não concordou com a ideia, disse que era a vontade de Deus, não podia acontecer isso. Quebraram o gesso e por isso que eu nasci e cresci assim, até hoje. Doutor Nuno Craveiro Lopes, muito obrigada por estar connosco. Nós vamos aqui pautando a nossa conversa entre o lado emocional de quem vive a situação e o lado médico e também emocional de quem quis ajudar. Como é que a história do Jacinto chegou assim? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Obrigada a nós. Pela oportunidade que dão para divulgar este tipo de deformidades e a maneira em que é possível realmente fazer as correções. O conhecimento com o Jacinto aconteceu por acaso e aconteceu principalmente pela grande vantagem que têm estas plataformas de comunicação que existem hoje, de divulgação social. Um dos elementos da direção do Parque Nacional da Gorongosa, onde trabalha o Jacinto? Exato, onde trabalha o Jacinto, teve conhecimento que realmente eu me dedicava a esse tipo de correções e mandou-me um pequeno filme do Jacinto a fazer a sua maratona e realmente impressionou-me e eu disse que com certeza havia maneira de lhe corrigir a deformidade e tive a explicar como é que se procedia e o Jacinto já contou e contou muito bem. Portanto, foi um acaso e foi um acaso porque principalmente toda a gente em geral não tem conhecimento deste tipo de técnica para corrigir deformidades e muitos dos médicos também não têm essa informação e realmente este tipo de programa é ótimo para se conseguir divulgar o que é que realmente é possível fazer. Muito bem. Doutor Nuno Craveiro Lopes, do ponto de vista mecânico, o que é feito aqui? Porque calculo que quando um bebê nasce a correção seja mais fácil, até porque os tecidos são mais jovens. No caso aqui do nosso Jacinto Macchi, o que é que foi feito já no pé direito e o que vai ser feito no pé esquerdo? Portanto, esta deformação pé-boto tem alguma frequência em todo o mundo, não é? Só que atualmente é corrigido desde o nascimento, com gessos sucessivos e com a técnica que é emprego hoje em dia, consegue-se um pé quase normal. Ou seja, o que a avó do Jacinto estava a tentar fazer estava correto. Exato. Pés virgens, entre aspas,
pés botos virgens, é muito raro acontecer. Cá em Portugal conta-se pelas mãos... O que são pés botos virgens? Pé boto virgem é aquele que ainda não sofreu nenhum tipo de tratamento, não é? São raros, existem muitos nas nossas ex-colónias, nos territórios de língua portuguesa e, inclusive, este programa vai servir para isso, para mais gente de fora consiga saber. E já me tem chegado às mãos mais alguns. Exatamente por causa da divulgação. Mas e do ponto de vista mecânico, o que é feito? Explique-nos assim, se fosse possível. Portanto, a técnica, o Jacinto traz um aparelho colocado no pé, é um aparelho metálico que tem umas zonas de dobradiças, de charneiras, e tem uns motores que ele mesmo manipula, e a correção é feita com base numa fratura que a gente faz, portanto, um corte nos ossos, e que se aproveita a parte de caule mole para progressivamente ir fazendo a correção ao longo do tempo. Até quanto tempo demora a soldar? Exatamente, a juntar tudo, de forma a que ele possa pôr o pé no chão para se poder operar outro pé. Este tem que estar bom, Exato, não é? Claro. O Jacinto tem agora cerca de 25 dias de correção. Ai, Jacinto, daqui a 2 meses está aí a dançar o Funanás. Não, mas ainda não pode jogar à bola, porque fura as bolas todas ainda. Exatamente, com a parte metálica, sim. Portanto, 25 dias, dizia, doutor. Exato, e a gente já conseguiu corrigir parcialmente a deformidade dele. Falta a última parte, que é trazer o pé, que está inclinado para baixo, para a posição plantígrada, em que assenta direito no chão. Isso é durante mais um mês, talvez, e depois mais 2 meses de recuperação. Muita fisioterapia, não é? Exato. Que rápido. O Jacinto já sabe que esta parte da fisioterapia vai ser fundamental. Vai ter que ainda estar aqui connosco antes de ir outra vez ter com os leões e com os elefantes. Olha, aqui tem leões, tem águias e dragões. Dragões Exato. não há na Gorongosa, pois não? Como são baixados, já tive o privilégio de passar pelo jardim. Já apreciei todos os animais que nós não temos lá em Moçambique. Pois é, são diferentes. Já, sim. Olha, o facto de estar aqui também aproveitou para continuar os seus estudos, não é? Já que tinha que estar em Portugal, como é que as coisas estão a correr também? Estão a correr bem. A ideia de estudar era mesmo primária, antes da oportunidade de operação. Só que aproveita-se agora o período da convalescência para estar em contato com os conteúdos que irei ver durante o mestrado em setembro. Agora é um simples estágio. Mestrado em quê? É mestrado em antropologia forense. Ai, meu Deus, você vai ser dono da Gorongosa. E olha que a Gorongosa é pequena. Olha que a Gorongosa exatamente é um grande território. Tomara que assim seja. Exato, era bom sinal. Bom, via Skype temos o nosso colega da RTP, o jornalista e correspondente Pedro Martins, que nos deu a conhecer a sua história também. Ora, viva Pedro, que bonita história, muito obrigado. E se fazemos todos, de vez em quando, ou quase sempre, serviço público, aqui acertaste na murcha. É verdade, Zé Pedro. Um grande abraço para ti, também para a Tânia, para todos os espectadores da RTP1 e também da RTP Internacional, porque há muitos a verem-nos pelo mundo e aqui em Moçambique, claro, todos estão, mais uma vez, pregados à televisão pública portuguesa a ver a história do Jacinto, do seu compatriota. E como dizias, Zé Pedro, mal eu fui informado, foi no dia 11 de janeiro pelo diretor de comunicação do Parque Nacional da Gorongosa, o Vasco Galante, um português também muito ativo e que tem sido realmente um excelente porta-voz, um excelente embaixador, por assim dizer, deste parque fantástico que existe aqui em Moçambique, quando ele me informou no dia 11 que o Jacinto ia estar nesse dia e no dia seguinte em Maputo para viajar logo no sábado, no dia 13 para Lisboa, e quando me contou essa história eu não pensei 2 vezes. Aliás, a Tânia é jornalista, sabe perfeitamente, já foi jornalista, sabe perfeitamente que aquela notícia tinha que se pegar naquele dia, e de imediato fui com o repórter de imagem ter ao encontro do Jacinto aqui em Maputo, fomos para um jardim fazer um pouco a vez do Parque Nacional da Gorongosa, e quando eu encontrei o Jacinto fiquei logo deliciado, não só pela sua simpatia, pela sua simplicidade, pela sua vontade realmente de se curar, de certa forma, de ficar a andar normalmente, e também com essa vontade de conhecer um novo mundo, porque convém dizer que o Jacinto tem 25 anos, mas nunca tinha saído de Moçambique, nunca tinha viajado para o estrangeiro. Ele estava algo apreensivo, andava ainda a comprar roupa de inverno, porque aqui faz muito calor nesta altura. Lá, não é? Exatamente, pois exatamente. É. E agora, ele estava muito preocupado exatamente com a roupa de inverno para Lisboa, estava apreensivo com a viagem de avião e, claro, com a operação, mas estava, acima de tudo, muito otimista, acreditava que o Dr. Nuno Craveiro Lopes ia conseguir, de certa forma, fazer o melhor para que ele
passasse a andar de outra forma, de uma forma mais correta. E convém também dizer que o Jacinto, na entrevista, e depois em off, explicou-me que quando novo, quando andava na escola, sofreu um pouco de bullying. Quando se fala tantas vezes em bullying em Portugal, acreditem o que é uma criança, e os jovens, as crianças às vezes são muito ingratas, são muito duros uns com os outros, a forma como alguns colegas terão tratado o Jacinto na escola. Apesar de tudo, ele nunca baixou os braços, procurou estudar, estudou, tirou uma licenciatura e conseguiu até, como se sabe, e foi graças a essa maratona, conseguiu correr uma prova de 12 km. Para quem corre, imagina o que é correr 12 km numa selva, e ele correu. É verdade que foi o último a chegar à meta, mas como ele diz, ali o último foi mesmo o primeiro, e graças à tal fotografia, às tais imagens que chegaram a Portugal ao Dr. Nuno Craveiro Lopes, ele conseguiu fazer esta tal operação. Penso que é também isso, como dizia Zé Pedro e Tânia, é isso também o serviço público, é isso também o jornalismo, é mostrarmos estes casos felizes, estes casos de sucesso, para depois também falarmos um pouco mais em televisão de serviço público, em canal aberto, o que é esta doença dos pés botos. E é muito bom todos nós sabermos mais sobre essa realidade. Pedro, obrigada. Obrigada pelo teu trabalho, também tudo o que tens feito em serviço como correspondente da RTP, e obrigada por nos dares a conhecer o Jacinto. Forte abraço a toda a equipa da RTP em Moçambique. Obrigada. Um abraço. Jacinto, vamos pegar aqui nesta questão que o Pedro falou. Bem, há tanta coisa que ele falou e dá muita vontade de facto de falar consigo, porque tem um sorriso tão simpático, não é, doutor? E dá mesmo vontade de conversar consigo. Em relação à sua infância, naturalmente, portanto, sentiu sempre que se calhar mais do que querer andar bem, porque era assim que toda a gente andava, ou andar da forma que toda a gente andava, a questão de não estar a sofrer constantemente gozos e represálias e bullying, etc., também lhe dava vontade de mudar. Mas isso também nunca o fez deixar de fazer aquilo que achava que devia fazer, pois não? Não, de fato não. É que é um bocado complicado. No meio de 1000 pessoas, você aparecer com uma característica assim peculiar, posso chamar assim. Então acaba, por mais que as pessoas não te maltratem, vocês se sentem um bocado ameaçados só por a sua forma, a sua diferença, claro, a sua aparência física. Sim. Então, sem contar com alguns jovens também tentavam imitar aquilo como se fosse uma brincadeira, mas enquanto para mim era ofensivo na altura, mas com o tempo acabei me habituando e isso foi bom. E quanto aos estudos, foi o que o meu pai disse. Assim, nessa condição física que tu te apresentas, meu filho, não tem outra fortuna que eu possa lhe dar a não ser a escola, porque é o único recurso que ninguém possa lhe roubar. Então é por isso que ficou muito chateado quando eu reprovei primeira classe. Queria me bater, mas graças aos vizinhos não conseguiu. e mais tarde consegui mesmo acatar a educação que ele queria transmitir a mim, e desde lá não chumbei até fazer minha licenciatura em medicina veterinária. Muito bem. E o que é que está a achar de Portugal? Desculpa, Zé. É a primeira vez que saiu de Moçambique, não é? O que é que está a achar de Portugal? Para já tem uma camisola a dizer Praia da Areia Branca, que foi a praia onde eu cresci, no Oeste. É maravilhosa, é muito bonita, deve ser muito feliz por lá. Agora, diga-nos lá, como é que está a viver aqui este sonho português? Bem, é um sonho mesmo realizado, e que, na verdade, não havia mais nada que podia aqui estar. Sim. As diferenças sempre existem. Primeiro é o frio. Foi um choque mesmo térmico. O frio intenso, que em Moçambique quase não chega nem sequer a uns 12 graus. É raro graus já encontrar é mais ou menos isso. Mas aqui estou a viver 5, 4 graus Celsius. É mesmo terrível Meu isso. amigo, Mas estou a conseguir. E ainda não foi à Serra da Estrela. Mas há de ir. E fazer ski. E fazer ski. É isso. Muito bem. É isso. Estou a conseguir. Doutor Nuno, parece tão simples, não é? Depois de ter a sua ferramenta e o seu saber fazer, poder reparar vidas desta forma, fica com vontade de receber mais casos dos Palopes, em que a Cruz Vermelha e a sua equipa possa intervir e mudar assim uma vida em tão poucas horas? Isso é um sonho antigo. Eu vivi muitos anos em Moçambique e quando voltei para cá, para Portugal, sempre tentei arranjar um elo de ligação para conseguir dar apoio nestes casos mais difíceis. Mas nunca houve grande vontade da parte dos governos em andar para a frente com esta cooperação médica. Foi sempre difícil. Talvez este caso seja um novo começo
e talvez consigamos avançar com qualquer coisa desse género, porque realmente há muita patologia que necessita tratamento nesses países. E como eu disse, já tive vários contactos, com várias tentativas. Eu queria aproveitar para agradecer a colaboração da direção do Parque Nacional da Gorongosa, que foram exemplares neste caso, do Hospital da Cruz Vermelha, que me deu todas as condições para avançar com isto, e com as dezenas de pessoas que, através das redes sociais, apoiaram o Jacinto. Nós aqui estamos sempre abertos, se a Cruz Vermelha quiser estabelecer aqui esta parceria de trazer pessoas de outras partes, e nós damos visibilidade. É bom para toda a gente. Claro, é um win-win, como se diz agora no jogo. Portanto, estamos abertos sempre para lhe dar tempo de antena. Em resumo, no que diz respeito ao Jacinto, mais 25, 30 dias para recuperar este pé, depois começar a tratar o outro, digamos que já pode ter um verão a dar grandes mergulhos na Praia da Areia Branca. Talvez ainda não. Lá para o fim do verão, talvez a gente consiga arranjar o outro pé, não é? Se ele tiver oportunidade para isso. Pronto, era o verão de 2019, era o que eu queria dizer. Nesse sim, já estará então pode resolvido. vir cá com o Jacinto quando já estiver tudo sanado Será e um tudo prazer, direitinho? exato. Sim? Quer vir cá, Jacinto? Claro. Já sem Seria canadianas, sem privilégio. nada. Sim. Já Jacinto, casado, sei lá. deixa-me só perguntar-lhe, na Areia Branca, se fosse um animal da Gorongosa, que animal seria, ou que já foi e que se vai transformar em? Eu? Sim. O Jacinto, com os pezinhos para dentro, era que animal e que animal vai ser agora? Eu acho que antes era mais ou menos um cágado. Acho que conhecem cágado todo mundo. E agora eu tenho a satisfação de dizer que seria uma chita, o animal mais veloz do mundo. Uau! Grande resposta! Exatamente, muito bem. Ai, será seguramente. Já arranjou namorada em Portugal? Já arranjou namorada em Portugal? Ainda não, mas não espero também arranjar. Não espera arranjar? Não, porque tem lá uma à espera em casa e depois como é? Olha que ela pode estar a ver. Mande-lhe um beijinho, eu estava a brincar. Ali para a RTP Internacional, mande-lhe um beijinho. Bem, eu posso mandar, não sei se está a ver, mas caso esteja a ver, beijinhos para beijinhos para ela. Ah, pois! É porque assim dá para a Gorongosa, dá para Maputo, vai dando aqui e ali, não é? Pode dizer logo! Sim, é jardim para ela porque existe, né? Não tinha que assumir que isso existe. E também queria aproveitar, como o médico agradeceu, tivemos um grande apoio do Parque Nacional da Gorongosa, que me acolheu como se fosse mãe e pai. Eu me lembro um dos momentos em que eu perdi o meu pai, foi aquilo de assumir como se não tivesse perdido o pai. Então aquilo foi fantástico para mim e pelo apoio que ainda continua a dar ao Dr. Vasco, eu agradeço muito. E também ao próprio médico, porque não por nada pudesse fazer sem a aceitação dele ou habilidades que ele tem. Então agradeço muito a equipe. E que mantenha o seu posto de trabalho enquanto está a fazer os seus tratamentos, que é fundamental. Exatamente. Viva o Parque da Gorongosa, se assim for. Obrigada. Dr. Nuno Carvalho Lopes, até breve. Quando estiver tudo impecável, cá o esperamos. Seja daqui a um mês, daqui a um ano, ou daqui a quando tiver que ser. E beijos para elas. Bem, doutor, muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer conhecer-te. O próximo participante na semifinal do Festival da Canção 2018 dispensa apresentações. É um grande artista português, José Cid, é um dos artistas com a carreira mais longa em Portugal e está de regresso ao Festival da Canção. Saiba agora um pouco mais do que é que este homem da Zona Centro, um homem de Portugal inteiro, está a preparar. Espreite.